Agora na terceira temporada a gente vai falar sobre cura na Umbanda, né? Algo que é o que leva a gente aos terreiros de Umbanda, né? Geralmente é buscar a cura. E quando a gente fala de cura, a gente fala de cura espiritual, a gente fala de cura física, de cura mental, né? Sejam bem-vindos, galera que tá aí assistindo, galera que tá no ao vivo, galera que vai assistir depois. A gente tá dando início à terceira temporada do MacumbaCast, 13º episódio, Cura na Umbanda. E a galera que ainda não segue aqui a página, já segue a página. A galera que ainda não segue lá no canal, se inscreve no canal, que a ajuda de vocês é muito importante pro nosso crescimento. E levar o conhecimento da Umbanda também é muito importante, né? E a gente já inicia nosso diálogo de hoje falando sobre esse processo de cura, né? Já dei um pouco uma introdução aí do que realmente é esse processo de cura e agora a gente vai debater, né, conversar um pouco sobre essa questão da cura. Quando a gente fala em cura, né, a gente volta lá para a questão de busca de equilíbrio. E a gente precisa de equilíbrio tanto no nosso mental, no nosso espiritual e também no nosso corpo físico. Essas três coisas é o que faz da gente um ser espiritual. A junção do nosso mental, sentimental e espiritual. Quando há uma desarmonia nisso daí, ocasiona algo no qual a gente necessita buscar equilíbrio, né? Por exemplo, se for uma desarmonia no nosso campo espiritual, essa desarmonia em algum momento, que acontece primeiro no nosso campo espiritual, em algum momento ele vai afetar lá, olha, no nosso corpo físico, né? Quando o nosso corpo espiritual estiver muito debilitado, muito desestruturado, vai chegar um momento em que o nosso corpo físico ele vai estar, né, necessitando de equilíbrio, ou seja, ele vai sentir aí alguma coisa. E esse alguma coisa vai gerar algo, né? Esse algo pode ser uma doença, pode ser uma ferida, algo nesse sentido, né? Então, quando a gente chega no ponto da nossa carne estar debilitada, é sinal de que o nosso espírito já vem debilitado, olha, há muito tempo, né? E é por isso que a gente precisa buscar a cura também do nosso espiritual quando a gente está debilitado no sentido físico, né? Mas o nosso mental também pode influenciar muito nas doenças que podem ocasionar no nosso corpo. Até porque, como a galera costuma falar, a nossa mente é a maior arma que a gente tem. E ela pode ser positiva tanto pra gente, quanto pode ser negativa pra gente, né? Quando a gente começa a colocar um monte de coisas negativas na nossa cabeça, o nosso corpo, em algum momento, ele vai começar a sentir muitas coisas negativas. Ocasionando doenças, ocasionando probabilidades maiores da gente sofrer algum acidente, algo nesse sentido. E aí, a gente já viu que desarmonia nesses três campos é uma desarmonia no nosso espiritual, né? Uma desarmonia no nosso campo energético, e essa desarmonia ela precisa de uma cura. Agora vamos lá. Dentro da Umbanda a gente tem diversas linhas, né? Como eu já falei anteriormente, a gente tem a linha de Preto Velho, a gente tem a linha de Caboclo, a gente tem a linha Caboclo de Pena e Maracá, a gente tem a linha do Povo de Légua, Boiadeiros, né? A gente tem a esquerda, Senhores Exu e Senhoras Pombagiras, né? Agora bora analisar a necessidade da energia desses guias para suprir ou levar a gente a alcançar a cura do nosso corpo. Vamos lá. A gente tem uma dificuldade muito grande, ou a gente tem uma doença que está afetando o nosso corpo físico. Está afetando o nosso corpo físico, ocasionando doença ou feridas, quem é que vai cuidar? Quando a gente pensa em cura, quem é a entidade que vem primeiramente na nossa cabeça? Qual é a linha que vem primeiramente na nossa cabeça? Comenta aí que eu quero saber de vocês. Qual é a linha que vem primeiramente na nossa cabeça quando a gente fala em cura dentro da Umbanda? A primeira linha que vem na nossa cabeça quando a gente fala no processo de cura é a linha de Preto Velho. Agora, por quê, né? Preto Velho, os Pretos Velhos, a linha das almas, eles trabalham diretamente nesse processo de cura física, né? E como eu falei anteriormente, lá na introduçãozinha do MacumbaCast de hoje, quando a gente está
Debilitado no sentido físico é sinal de que o nosso espiritual está bem mais debilitado, né? Ou seja, o preto velho, ele vai buscar a cura, não é da matéria, é do espiritual. Ele vai lá no mais profundo do nosso ser espiritual para nos proporcionar a cura, para alinhar o nosso energético. E esse energético alinhado vai proporcionar a cura para nossa matéria, né? Ocasionando ali a estabilidade, ocasionando ali o alinhamento, fazendo com que a gente consiga estabelecer a cura do nosso corpo, do nosso ser físico, né? Então o preto velho, os pretos velhos, na verdade, a linha das almas, eles vão lá no mais profundo, né? Claro, quando o foco é extremamente doença. Agora, quando essa doença, ela está sendo ocasionada, por exemplo, por uma demanda muito grande, ou seja, por um trabalho de magia negativa que foi feito para aquela pessoa, quando o energético dessa pessoa está desestabilizado por conta dessa feitiçaria negativa, o preto velho, ele não vai trabalhar sozinho. Ele vai curar ou ter a ajuda de quem? De Exu ou de Pombogira. E aí o Exu, ele vai lá, ele vai cortar essa demanda, e o preto velho, ele vai trabalhar ali para restabelecer o campo energético dessa pessoa, para que esse campo energético restabelecido possa proporcionar a cura para o corpo material, para o corpo físico, né? Então a gente já viu aí a funcionalidade de duas linhas dentro do processo de cura. Quando a gente tá com uma dificuldade mental também, o preto velho, mano, ele é super importante na nossa vida. Acho assim, todos os guias são fundamentais. Todos, sem exceção. Todos os guias são fundamentais. Mas, mano, não tem aquele conselheiro, aquele psicólogo que pra ouvir a gente do início ao fim. Não tem, mano. É a linha das almas, é os pretos velhos. Eles estão ali, se colocam à disposição para escutar a gente, né? E olha que preto velho já passou por muita coisa nas suas vivências, né? Nas suas vivências físicas e espirituais, mas eles estão ali para nos ouvir e nos aconselhar. E um conselho de preto velho, mano, faz a gente chorar. Eu quero ver aquele que nunca chorou do lado do preto velho, mano. O preto velho, ele tem um conselho assim, olha, pra nos reerguer de uma certa forma, pra nos dar um up, né? Mas além dos pretos velhos também, né, que de certa forma é um conselho, ouvir a gente também é um processo de cura mental, a gente tem também a falange do Seu Zé, né, a falange da malandragem, que eles também trabalham nesse lado mental, trabalhando na nossa cura mental. Mas de que sentido? No sentido mais levado pro lado de vícios, né? Por exemplo, quando a pessoa ela tem um vício, o vício dela também parte de uma questão mental. A necessidade que não foi suprida mentalmente, e aí aquela pessoa colocou dentro daquela necessidade o vício, né? E o malandro, a linha do Seu Zé, eles vão trabalhar justamente para fazer essa troca, tirar aquilo que tá fazendo com que aquela pessoa siga aquele vício e mudar para algo que não possa fazer mal para aquela pessoa, né? Para algo que possa fazer bem, né? Fazer justamente o contrário, fazer bem para aquela pessoa. E tudo de uma forma muito descontraída. Então, geralmente, quando a gente vai cabisbaixo, quando a gente vai meio triste, que a malandragem baixa no terreiro, mano, a energia vai lá para cima, né? Porque eles têm essa vibração de levar a gente lá para cima, né, de levar as coisas que às vezes é muito difícil na nossa caminhada, eles colocam pra gente de uma forma tão simples e tão assim, sabe, que a gente consegue ter uma nova visão das coisas ao nosso redor. A gente começa a ter uma nova visão de mundo, a gente começa a ter uma nova visão do que a gente pode fazer, das soluções que a gente pode colocar na nossa vida. E isso, de certa forma, é um processo de cura mental também, né? Então a gente já viu aí que um preto velho, ele pode trabalhar nesse processo de cura, assim como um malandro também pode trabalhar nesse processo de cura. Aí a gente tem a questão energética, que às vezes a gente se debilita não por questão de desarmonia intensa ocasionada por uma demanda, ocasionada por um trabalho de magia negativa, mas pela questão, a gente tem o desarmonia espiritual levada pela questão de cansaço físico, de alguma questão que trouxe tristeza para os nossos corações, né? Ou algo que a gente se sujou de leve, um ambiente que a gente foi que não era bem energeticamente e a gente acabou se sujando lá.
a gente tem a linha que trabalha para fazer essa limpeza, que é a linha de caboclos, né? Os caboclos, eles fazem justamente essa limpeza, no sentido de nos dar orientação, de nos dar posicionamento e de lavar o nosso campo espiritual, né? De certa forma, isso também é um processo de cura, né? Então, eles lavam tudo isso, né? Eles realinham todas essas vibrações, eles organizam todas essas energias no nosso corpo, fazendo com que a gente alcance o equilíbrio ali do nosso espiritual, né? A pombagira, por exemplo, indo lá para a linha da esquerda, né? A gente vai transitando de um lugar para o outro. A pombogira, ela vai trabalhar no nosso chakra sexual. Nosso chakra sexual é o chakra que mais absorve coisas negativas. Por quê? É o chakra que mais está em contato por onde a gente caminha, né? E, mano, a gente anda por tudo quanto é canto. E a gente passa por situações, lugares que, né, não é aquele mar de flores, não, né? E aí a gente vai absorvendo, que chega um ponto que o nossos chakras, eles começam a se desalinhar, começam a se desestruturar. E aí a pombogira, ela vai trabalhar exatamente nisso, nesse alinhamento de chakra a partir do chakra sexual, né? E aí o que faz a galera confundir bastante, né? Que eles associam logo o pombogira a que trabalham ali com a sexualidade. Não é isso. Eles trabalham no chakra sexual no sentido de alinhar e equilibrar, né? Tirar tudo que está em excesso, ou colocar algo para que não fique faltando, né? Ela deixa totalmente equilibradas essas energias, principalmente as nossas energias sexuais, que é o chakra onde a gente mais absorve as coisas que estão ao nosso redor. A gente vem e beijada, mano. Eu quero ver aquele que fica numa gira no qual é beijada abaixo, que fica com a cara fechada. Olha, se a pessoa tá dentro do terreiro, aonde a beijada tá presente, a pessoa fica com a cara fechada, mano, não dá. Não dá, cancela, mano, porque não tem solução pra ti. Porque, mano, a embejada, eles tiram da gente algo que tá lá no nosso íntimo. Energia que faz a gente sorrir, que faz a gente, sabe, olhar pras coisas de forma diferente, de forma mais leve, de forma mais, sabe, mais iluminada. A embejada é pura luz, gente. A embejada é, sabe, uma vibração, assim, de muita, muita, muita harmonia. Uma vibração, assim, que a gente não tem nem palavra pra falar, sabe? Porque é uma inocência gigantesca que, tipo assim, não existe mal naquele momento, sabe? Não existe nada de negativo. O mundo pode estar desmoronando, mas aí beijada abaixou, as coisas ficam totalmente leves, as coisas ficam totalmente, sabe, as mil maravilhas, as coisas ficam totalmente, sabe, bem legal, as coisas ficam bem, sabe, porque beijada é uma luz purificadora, é uma luz iluminadora mesmo, é uma luz que dá forças pra gente se reerguer, dá força pra gente se reestruturar, né? Então daí a gente já consegue perceber o quanto a gente consegue se restabelecer o nosso campo energético, né? Proporcionando a cura pro nosso ser, proporcionando ali um realinhamento dos nossos chakras, das nossas energias. Então a gente vai se organizando no sentido energético, a gente vai se reestruturando no sentido emocional, no sentido mental, no sentido físico, se moldando de uma forma do qual a gente vai em busca da cura, né? A gente vai alcançando a cura. A cura, ela vai se estabelecendo sobre o nosso ser, ela vai se reestruturando e se realinhando sobre a gente. E isso é divino, mano, é divino. Tem algumas pessoas que falam que a gente procura um terreiro, né, quando a gente vai ou pela dor, ou pela alegria ou pela dor, né? Mas geralmente quando a pessoa chega num terreiro, aquela pessoa, ela vai por conta da doença, né? Se ela chega lá, todo mundo que chega no terreiro, ele chega doente. Todo mundo que chega no terreiro, ele chega doente. Por mais que ele vá lá, eu fui no terreiro só para me visitar. Foi para visitar, mas você chegou lá doente. Todos nós chegamos dentro do terreiro doente. Por quê? Porque todos nós chegamos dentro de um terreiro desalinhado, ou mentalmente, ou espiritualmente, ou fisicamente. Todos nós chegamos dentro de um terreiro desalinhado. E isso não é só na primeira vez que a gente vai dentro de um terreiro, não.
A gente vai no trabalho de preto velho, a gente vai numa gira de caboclo, a gente é trabalhado, a gente é realinhado, mas, mano, a gente é ser humano, né? A gente tá... Uma vez eu vou colocar o que um preto velho falou uma vez. A gente tá aqui nesse plano material é pra gente errar. E a gente não tem pena de errar. A gente erra valendo, né? Porque às vezes a gente sai do terreiro, a gente já vai tropeçando. A gente já vai caindo, a gente já vai se sujando, a gente já vai se lambuzando, né? Eu vejo assim essa questão da nossa limpeza espiritual, né? Da nossa cura espiritual. Muito quando... Sabe quando a gente vai banhar um cachorro? Que a gente banha o cachorro, tudo bonitinho e tal, passa sabonete, passa shampoo, banha legal o cachorro. A gente termina de banhar o cachorro, o filho da mãe sai correndo e se joga na areia, se lambuza todinho. É assim mesmo que funciona com a gente quando a gente sai do terreiro, né? O guia vai lá, banha a gente, limpa a gente direitinho, tira todas as cargas negativas que tá do nosso corpo, tira todas as energias negativas, todo mal olhado, todo, sabe, inveja, tira tudo da gente. A gente sai de dentro do terreiro, a gente encontra a vizinha conversando com outro cara, aí pronto, mano, a gente já se lambuza de lama. A gente já começa a criticar porque a vizinha tá conversando com fulano de tal, e que é isso, que é aquilo, começa a julgar as pessoas, né? E isso a gente já vai se sujando, já vai sujando o nosso mental, a gente já vai, às vezes a gente sai dentro do terreiro, já vai pro baixo, já vai sujando o nosso energético, e aí a gente sai dentro do terreiro, já vai... Pega uma moto, já vai dar-lhe um grau, a gente já vai sujando o nosso corpo físico, né? Então, daí, por aí vai, né? Isso acontece muito com a gente nos momentos em que a gente... no trabalho. E a vida é isso, né? A vida é pra gente errar mesmo. Mas a gente não pode somente errar. A gente precisa errar e aprender com aquilo que a gente tá errando. Porque... quando a gente erra, a gente tropeça, a gente cai, mas a gente levanta sabendo aonde foi que a gente errou. E o porquê esse erro proporcionou algo que causou desestabilidade no nosso campo espiritual. E de que forma a gente pode, que vá lá na frente, né? De que forma a gente pode se reestruturar a ponto de se tornar mais forte, a ponto de não deixar mais se sujar por uma situação do qual a gente já se sujou anteriormente, né? Essa questão do julgar, de certa forma, é algo que suja o nosso espiritual, que suja a nossa consciência. E o sujar a nossa consciência e sujar nosso espiritual é uma forma de causar desarmonia no nosso campo espiritual, ou seja, é uma forma de causar uma doença espiritual, né? Então, quando a gente faz isso e a gente cria consciência de que a gente está fazendo algo errado, a gente vai o quê? Buscar fazer diferente, né? Ou seja, a gente vai parar de estar julgando. Só que a gente é humano, a gente não consegue. A gente batalha, mas a gente não consegue. Mas aí é que tá a questão. O quanto a gente é perseverante pra gente passar por essa barreira, né? O quanto a gente é naquilo que os guias nos orientam. Porque assim, orientação dentro do terreiro a gente tem milhões. A gente tem orientação de preto velho, a gente tem orientações dos caboclos, a gente tem orientação de beijada, a gente tem orientação de Exu, de pombagira, a gente tem orientação de todas as linhas. Mas o que a gente escuta de tudo que é falado dentro do terreiro? E aliás, não é só o que a gente escuta, o que a gente coloca em prática do que é dito dentro do terreiro? Até mesmo pelo pai de santo ou mãe de santo, o que a gente coloca em prática, né? Até mesmo a gente que dá palestra, né? A gente que é dirigente, o que a gente pratica do que a gente mesmo fala? Porque muitas vezes quando a gente dá uma palestra, a gente fala algo maravilhoso, tá? Mas a gente pratica isso que a gente faz, o quanto a gente busca praticar, né? O quanto a gente se coloca em disposição para realizar aquilo que a gente está falando, aquilo que os guias estão nos dando direcionamento, né? Os guias, eles baixam dentro do terreiro para nos dar o direcionamento, para nos mostrar o caminho, mas jamais eles vão pegar a gente no colo e carregar, porque caminhar não é função deles. Caminhar é função nossa, né? Porque eles têm a caminhada deles, eles já passaram por um momento terreno, alguns, né? Eles já estão em outro patamar, em outro nível, e a gente não, a gente está caminhando aqui.
A gente precisa, a gente vai dar, a gente precisa saber de que forma a gente vai pisar, aonde a gente vai estar pisando e o que esse pisar a gente vai estar proporcionando para nossa vida, né? Então, quando a gente fala na questão de doença, a gente associa logo a algo físico, mas muitas vezes a doença ela não está só no físico, ela também está ali no nosso espiritual. E muitas vezes a doença não necessariamente é algo que nos deixa de cama, mas é algo que nos colocam num posicionamento da gente ficar estagnado, né? Ou da gente se sujar a um certo ponto, da gente não conseguir realizar nada na nossa vida, que é justamente essa questão do julgar, é justamente essa questão de atirar pedra nas pessoas, né? De falar coisas que não deve. A gente não olha por esse lado. Quando a gente fala de cura, quando a gente fala de doença, a gente foca logo no físico e a gente deixa de lado ali o nosso campo espiritual e o nosso campo mental, que são os primeiros, a primeira pancada é no espiritual e no mental. Então a gente precisa estar bem estruturado no sentido espiritual e no sentido mental para que o nosso corpo possa estar bem estruturado, né? Olha como a nossa mente ela é muito grandiosa, como ela é muito forte. A gente tem uma mentalidade, a gente tem um corpo jovem, bem, aparentemente, mas aí a gente tem uma mentalidade muito avançada no sentido assim de ser muito idosa, né? E aí o nosso corpo ele começa a sentir. Nosso corpo ele começa a sentir dores na costa. E isso a pessoa tendo ali uns 15, 16 anos, que é o que a gente vê muito hoje em dia, né? Crianças tendo mentalidade de pessoas muito mais velhas. E o corpo ele começa a sentir, né? Por quê? Porque a mentalidade ela tá com uma mentalidade mais velha do que o corpo. O espírito ele começa a acompanhar o que a mentalidade tá proporcionando e o espírito acompanhando o corpo ele vai acompanhar também. Tudo tá na nossa consciência quando a gente se encontra na matéria e no espiritual também. Hoje a gente falou da cura espiritual. Quero agradecer a presença de todos vocês. Convido vocês a assistirem o vídeo que vai estar editado, compartilhar, comentar bastante, como eu falei, pra gente dar um alcance maior no conhecimento que é colocado aqui, tá bom? Pra dar aquela força também à página, pra ajudar a gente a crescer, né? Que é muito importante o apoio de vocês também, tá bom?